Olá você querido, olá você querida, que satisfação ter você aqui em mais um vídeo, pessoas. Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História e hoje nós temos um dos assuntos mais transformadores da história da humanidade, um dos assuntos que é marco, que divide a Idade Moderna para o início da chamada Idade Contemporânea, que é o período histórico ao qual nós estamos até agora. Nós vamos falar hoje de Revolução Francesa. Vamos lá, pessoas, vamos falar de Revolução Francesa, vamos falar dos antecedentes? Aqui, pessoas, eu coloquei alguns antecedentes, vamos completar com algumas informações e a gente também vai comentar um pouco sobre algumas coisas que não estão aqui no quadro, beleza? Mas sem perda de tempo, antecedentes da Revolução Francesa. Vamos falar um pouco sobre a França, pessoas. Estamos falando aqui da França do século XVIII, que é o segundo estado mais populoso da Europa, perdendo apenas para a Rússia. É um estado que produz muita coisa agrícola, né? Tem uma grande produção agrícola, mas é um estado, pessoas, carcomido pelo absolutismo monárquico, pelo chamado Antigo Regime. A família dos Bourbons governava a França e, bom, nós tínhamos uma grande exploração, porque é assim que funciona o regime absolutista. Você tem uma massa de pessoas que pagam imposto e uma pequena elite, né, uma pequena nobreza que usufrui disso tudo sem quase produzir nenhum tipo de riqueza. Então nós estamos falando dessa França, tá, pessoal? Uma França absolutista, uma França do Antigo Regime, de uma sociedade estamental, portanto não há trânsito, né, de uma classe para outra. Bom, quais são os antecedentes principais dessa nossa Revolução Francesa? O primeiro de todos eles, a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos, pessoas, acontece na América. Essa é uma guerra colonial entre Inglaterra e França. Então ela acontece em territórios lá na América, territórios que hoje correspondem ao estado, alguns estados dos Estados Unidos e ao estado do Canadá, certo, pessoas? A França perde essa guerra. Então você tem uma derrota inglesa, uma derrota francesa, perdão, nessa guerra, certo? Só que aí, pessoas, o que acontece? A França achou que não era o suficiente se meter só nessa guerra. O que ela resolve se meter? Na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Nesse caso, a Inglaterra, ela se une ao lado vencedor. E você achando aí que a França só perde as guerras, né, gente? Não. A França vai se unir ao lado dos 13 colonos, as 13 colônias que vão buscar a sua independência. Mas qual o problema? O que a França ganhou com isso? Praticamente nada. Na verdade, a única coisa que a França efetivamente ganha, gente, sendo bem honesto, é a satisfação de ver a Inglaterra perdendo suas colônias. Beleza? Só que o problema é, além de todo um problema do Estado francês ser arraigado ao absolutismo monárquico, ainda com todos aqueles problemas que o absolutismo monárquico tem, e com tanta guerra que a França se envolve, pessoas, é inevitável. A crise econômica francesa, a partir da década de 1780, ela é muito violenta. Muito violenta. A ponto, pessoas, do rei Luís XVI, que era o rei da França naquele momento, ele é obrigado a quase 2 séculos depois convocar a Assembleia dos Estados Gerais, pessoas. E essa Assembleia dos Estados Gerais é muito interessante, porque reunia os 3 principais estados, ou estamentos, se você assim preferir, que formavam a França naquele momento. No primeiro estado nós temos aqui o clero, no segundo estado nós temos a nobreza, e no terceiro estado nós temos a burguesia. Tá? Aqui o sistema de votação era pelo peso do estado. Então, quanto maior o seu estado, mais o seu voto tem peso. Até porque, pessoas, o que acontece? O número de representantes também era meio que desproporcional. O terceiro estado era o que tinha o menor peso de voto, mas era o que tinha mais representantes. O primeiro estado era aquele que tinha menos representantes, menos deputados, por assim dizer, dentro da Assembleia, mas era aquele que tinha maior peso de voto. Então você está vendo que o sistema eleitoral aqui dessa Assembleia, o sistema político dessa Assembleia é meio tosco, né? É um sistema um pouco complicado. O que o terceiro estado, que a burguesia, propôs? A burguesia propôs que a votação do que seria discutido aqui dentro não fosse pela importância do Estado, fosse por indivíduo. Por que a burguesia propôs isso? Porque ela era o Estado que mais tinha representantes. Então, para ela era jogo. Como ela tinha mais representantes, se o voto for por cabeça, por indivíduo, a chance daquilo que a burguesia quer propor passar é maior. Só que o rei não aceitou muito bem isso, não. Manteve o peso do voto como fator determinante. O que a burguesia fez? Inclusive com alguns membros do clero. O que a burguesia fez? Ela se separa da Assembleia dos Estados Gerais por causa dessas divergências com relação à votação na Assembleia. Então ela vai se retirar da Assembleia. Isso acontece, pessoas, em junho de 1789.
É nesse momento que está começando a se preparar o estopim que iria transformar a história da França e a história dos marcos históricos que nós temos até hoje, pessoas. Em julho, a população francesa, sobretudo a parte mais pobre, que era aquela que mais sofria com toda essa crise econômica que havia se inaugurado na década de 1780, essa parte mais pobre da população vai se revoltar. E quando ela se revolta, pessoas, você tem esse estopim. E este é um dos dias mais marcantes da história da humanidade. E certamente uma das datas mais importantes da história da França, se não a mais importante. 14 de julho de 1789, o dia da queda da Bastilha. Gente! O que eu estou querendo dizer para vocês? A população vai até a Bastilha, que era uma espécie de masmorra medieval naquela época. E ela vai literalmente quebrar tudo que vê pela frente. Os presos políticos, aqueles que discordavam de Luís XVI, e também dos outros reis que existiam, eles acabavam presos na Bastilha. Naquele momento a Bastilha não tinha muita gente não, devia ter uns 10 presos no máximo. Mas por que atacaram a Bastilha, pessoas? Porque a Bastilha era um símbolo do absolutismo. Por isso a população francesa vai lá e ele quer quebrar tudo, porque está quebrando um símbolo do absolutismo, está quebrando aquilo que significa, que representa o absolutismo monárquico. Esse marco, pessoas, leva a população para as ruas, leva a população a se revoltar contra essa nobreza, até mesmo contra o próprio clero, que de certa forma dava apoio a Luís XVI, que dava apoio aos reis absolutistas franceses para continuar nessa exploração das pessoas. Então, começa aqui com esse estopim, com a participação do povo, ok? Por mais que essa seja uma revolução burguesa, a participação do povo é essencial, eu repito, essencial para a consolidação da queda da Bastilha e, consequentemente, o início, para dar o start inicial para a Revolução Francesa. Beleza, pessoas? Hoje nós vamos falar aqui dessa primeira fase da Revolução Francesa, conhecida como Assembleia Nacional. Essa Assembleia ela foi formada pelo terceiro Estado. Então, é o terceiro Estado que está formando essa Assembleia Nacional. O intuito era fazer uma Assembleia diferente da Assembleia dos Estados Gerais, para criar uma nova forma de enxergar a política na França e, consequentemente, oferecer novas perspectivas para a política francesa. Bom, vamos lá. Primeira parte que eu quero que você entenda. Nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem. Isso acontece no ano de 1789. Ok? Em 1789 eu vou ter a Declaração dos Direitos do Homem. E isso é muito interessante, pessoas, porque aqui você tem alguns dos valores do iluminismo e alguns dos valores da própria Revolução Francesa. A igualdade, a fraternidade e a liberdade sendo colocados em prática, certo? Inclusive, são valores como esses que vão influenciar diretamente as independências aqui na América do Sul, certo? Bom, algumas coisas aqui nessa criação dos direitos do homem são interessantes a gente destacar. Que eu vou ter, por exemplo, prezando valores como a liberdade como algo inalienável do ser humano. Ou seja, o homem ele nasce livre. Até o dia de sua morte, ele permanecerá livre. Então é inalienável, ele não perde esse direito. Você tem aqui o direito à liberdade, você tem aqui o direito à propriedade, você também tem aqui até um direito daquilo que a gente não tem certeza se vai conseguir atingir, que é o direito à felicidade. Olha que interessante, pessoas. Direito à felicidade, né? É aquele negócio que a gente não sabe se algum dia vai alcançar na vida. Bom, enfim, pessoas, vamos lá. Você tem aqui também a criação da chamada Constituição Civil do Clero. O que é essa Constituição Civil do Clero? Você vai ter aqui, pessoas, o clero perdendo um pouco de suas terras. O clero ele era um organismo importante na sociedade francesa. Estima-se que cerca de 1/4 das terras francesas, das terras agricultáveis francesas, estava sob posse do clero francês. Mas 25% das terras francesas na mão do clero não produziam sequer 10% de toda a produção agrícola francesa. Então o que essa Constituição Civil do Clero vem para fazer? Vem justamente para confiscar parte dessas terras do clero e entregá-las para o Estado francês e, consequentemente, distribuir a pessoas provavelmente sem terras. Você vai ter também o clero sendo transformado em parte de funcionários públicos do Estado, certo? Além disso, é uma Assembleia Nacional que tem um objetivo muito claro. Ela é uma Assembleia Nacional que também pode ser conhecida como uma Assembleia
A Assembleia Constituinte, quase que não sai, desculpa, gente. Certo? Uma Assembleia Constituinte, se é uma Assembleia Nacional Constituinte, ela vai fazer uma Constituição. Exatamente. Que fica pronta por volta de 1791 para 1792. Quando ela é enviada para Luís XVI, porque ele ainda não morreu, tá, gente? Quando estoura aqui a queda da Bastilha e você tem algumas consequências de revoltas mesmo, quebrando o pau na França ali entre julho e outubro de 1789, o Luís XVI ele foge para o Palácio das Tulherias, que era um palácio de inverno que ficava mais ao norte, certo? De Paris. Certo? E aí, o que vai acontecer? Ele ficou por lá tentando governar a França sem lá muito sucesso, diga-se de passagem, certo? O que acontece? Você tem aqui a formação dessa Constituição francesa, que é uma Constituição liberal. Então ela buscava limites ao poder do rei. E esses limites ao poder do rei eram justamente um dos principais valores do liberalismo naquela época para combater o absolutismo monárquico. E como limitava os poderes, Luís XVI a recusa. Se ele a recusa, ele não assina a Constituição. Ele vai olhar para a Constituição e vai dizer, não quero. Certo? Literalmente isso. Se Luís XVI recusa assinar a Constituição, significa dizer que essa Assembleia Constituinte foi inútil? Não necessariamente. Mas significa dizer que Luís XVI está complicando os processos para se manter no poder. Só um detalhe. O fato do pessoal querer que o Luís XVI assinasse essa Constituição não significa dizer que o pessoal não queria o Luís XVI no poder. Ao contrário, o problema não era a monarquia, o problema é o absolutismo monárquico. A monarquia era outro assunto. Mas Luís XVI foi mais impertinente ainda, como se já não bastasse a impertinência de não aceitar a Constituição, ele ainda busca fazer uma conspiração. A conspiração de Luís XVI era para tentar formar um exército aliando as partes do exército francês que ainda lhe eram fiéis e exércitos que viriam, em especial, da Áustria, do Império Austro-Húngaro, que estava com medo de que esses ideais do iluminismo, esses ideais aqui burgueses da Revolução Francesa, chegassem lá no Império Austro-Húngaro e pudessem abalar a autoridade dos Habsburgo. Os Habsburgo eram provavelmente uma das dinastias mais absolutistas que existiam na Europa. Desse jeito, o líder austríaco, o imperador austríaco, ia enviar tropas e através da fronteira francesa com a Áustria, essas tropas iriam se unir às tropas de Luís XVI e tentar contra-atacar a revolução, fazer uma contra-revolução, portanto. Mas Danton, Marat, Saint-Simon e Maximilien de Robespierre serão os líderes, que serão dos líderes da revolução, descobrem e impedem essa conspiração, essa contra-revolução de Luís XVI. Luís XVI tenta fugir juntamente com sua família, em especial sua esposa, Maria Antonieta, mas próximo de chegar com a fronteira da Áustria, ele é descoberto. Ele não consegue atingir a fronteira. Então Luís XVI acaba sendo capturado e em janeiro de 1793, Luís XVI será decapitado pela famosíssima guilhotina, que é um assunto que inclusive a gente vai falar muito numa próxima oportunidade. Então essa primeira fase, pessoas, começa com essa declaração dos direitos do homem e termina com a cortada de cabeça que vão dar no Luís XVI. Depois nós teremos a segunda fase, conhecida como Convenção Nacional, e a terceira fase, que é o Diretório, feito em 1795 pelos chamados girondinos, portanto o Diretório Girondino. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Espero que nesse primeiro vídeo tenha ficado claro os antecedentes, o início dessa Revolução Francesa e todo o processo que leva à primeira fase e, consequentemente, o decorrer dessa fase. Fica com a gente para um próximo vídeo que terá a segunda e a terceira fase da Revolução Francesa e o início do chamado período napoleônico. Espero que você tenha gostado. Faça sua quarentena ser produtiva, porque, eu repito, quarentena não é férias. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!